meus amigos, tudo certinho? Bem, eu acho que vocês não querem perder tempo me ouvindo explicar por que eu dei um tempo no canal pela terceira ou quarta vez, né? Mas só pra resumir bem rapidamente, eu dei esse tempo porque eu achava que precisava. Como eu sou uma pessoa bastante introspectiva, às vezes eu sinto necessidade de me fechar no meu casulo, sabe? E como eu falei pro meu amigo Tom, espero que vocês não se importem com as minhas instabilidades. Mas outro motivo, como eu já venho falando desde 2018, é que eu realmente gostaria de mudar o foco dos assuntos aqui no canal, sabe? Porque eu acredito piamente que eu posso trazer assuntos bem mais enriquecedores do que os que eu vinha abordando, que são importantes, né? Mas que, ao meu ver, não estavam trazendo resultados positivos, entende? Especialmente por estarem sendo tratados na internet. Existem temas que, se tratados nas redes sociais, só aumentam ainda mais os conflitos e a energia negativa entre as pessoas. E esse tempo que eu dei me fez refletir bastante e analisar a realidade à minha volta. Não a realidade das redes sociais, não a realidade na qual os algoritmos me fizeram acreditar durante um tempo, mas nas milhares e milhares de diferentes realidades que nos cercam e que são bem mais complexas do que a realidade do universo virtual. Inclusive, um dos motivos do meu afastamento foi justamente eu ter percebido quanto pessoas queridas estavam perdendo a noção da realidade de fato para mergulhar nessa realidade deturpada do mundo virtual, né? E por conta disso, perdendo saúde emocional além de bom senso. E eu digo realidade deturpada porque, infelizmente, quase todos nós caímos na cilada de levar como verdade muitas informações distorcidas, especialmente das redes sociais. E o pior, muitos de nós caem na bobeira de brigar para tentar provar o que é verdade ou mentira, o que faz muitas vezes com que sejamos afastados da realidade que está diante dos nossos narizes e sobre a qual, essa sim, nós ainda temos certo controle. Então, no tempo que eu fiquei fora das redes, eu consegui observar mais o que acontecia à minha volta e ia focar no que realmente eu podia mudar e resolver, sabe? Eu enxerguei, por exemplo, que tem um monte de gente passando dificuldades ou então que estão emocionalmente para baixo e que serão mais auxiliadas com atenção do que com negativismo, sendo ouvidas do que recebendo uma enxurrada de teorias conspiracionistas que só agravam mais a ansiedade e o mal-estar, né? Eu percebi que as pessoas no mundo real têm problemas reais que precisam ser auxiliadas com ações práticas. E outra coisa que eu comecei a perceber também foi que as pessoas são mais do que ideologias, são mais do que posicionamento político, são mais do que sua religião e definitivamente são muito mais do que elas aparentam externamente. Há infinidade de detalhes nas pessoas além do que elas acreditam em termos políticos e religiosos, por exemplo, e ficar querendo determinar o caráter de alguém com base em somente alguma crença, né? Ou pior, com base em meia dúzia de palavras que são trocadas no Facebook ou mesmo aqui no YouTube, é muito triste, pessoal, porque o caráter das pessoas é muito, mas muito mais profundo do que somente suas crenças. As crenças podem até contribuir para moldar o caráter, mas não é o único fator que determina o caráter. Então, durante esse tempo, eu observei e conversei com pessoas de diversas religiões, vários lados políticos, porque existem vários lados políticos, né? Não só essa dicotomia irritante que as redes sociais fazem a gente acreditar. Também pessoas sem lado político nenhum, sem religião nenhuma, vinculadas ou não a grupos sociais, e pode acreditar que cada uma é diferente. Não me diga! Pois é, pode parecer óbvio na teoria, mas na prática existe um mundaréu de gente criando rótulos baseados em lados ideológicos, políticos, religiosos, culturais, sociais, né, enfim, sem na maioria das vezes nem ao menos conhecerem de fato a pessoa que estão rotulando. E por conta disso tudo, eu acabei optando por ficar alheia ao que está rolando na internet, na TV. Eu meio que criei uma barreira pro que está bombando no mundo, porque o que está no hype é o que vira polêmica e gera discórdia. E discórdia não é o que resolve problemas. Na verdade, discórdia atende sim aos interesses de quem realmente quer controlar as pessoas. Por isso eu não estou mais consumindo conteúdos da imprensa nacional e internacional, só um pouco aqui do meu estado, da minha cidade, mas pouco também, e me desinscrevi de praticamente todos os canais que estão dentro desse escopo de conteúdo, né, política, temas sociais, afins, um ou outro ainda, mas pouca coisa, e mais aqueles assim que realmente mostram bastante imparcialidade, justamente porque eu não sentia que estava ajudando a sociedade e nem me ajudando como pessoa. O que vai adiantar consumir conteúdos que não resolvem os problemas, seja do mundo ou seja, né, pessoalmente? Ao contrário, só intensificam esses problemas. Ou então só fazem a gente ficar para baixo acreditando que o mundo é só desgraça. Ou você acha que ficarmos discutindo na internet sobre movimentos sociais e política pode resolver os problemas do mundo? Uma vez eu achava que sim, achava mesmo, mas hoje eu tenho certeza de que ficar batendo em cima
dessa tecla na internet ou consumindo demais esse tipo de conteúdo não resolve nada. Pode ser que para algumas pessoas esse tipo de conteúdo seja importante e útil, mas depois de observar o comportamento de muitas pessoas que dispendiam tanto tempo em cima de conteúdos assim, a conclusão a que eu cheguei foi que, para a esmagadora maioria, eles só aumentam os problemas sociais e os seus problemas pessoais, né? Além de gerar novos problemas, como doenças emocionais, por exemplo. Inclusive, já há muitos estudos que falam sobre danos na saúde mental decorrentes do uso excessivo das redes sociais e de determinadas informações, né, que as pessoas consomem na internet, além da questão das ondas eletromagnéticas, enfim, dos aparelhos. Mas a questão do conteúdo pesa bastante também. Eu, inclusive, lembrei agora, quando eu ainda tinha o Instagram, teve um cara que veio me dizer que eu tinha que botar a cara pra bater. Aliás, várias pessoas disseram isso, inclusive amigos próximos. Chica, você tem que ir à luta. Aí pra esse cara do Instagram especificamente, eu disse que ele que lutasse do jeito dele, que eu ia lutar do meu. E o meu jeito não é ficar defendendo o político na internet, que era o que ele queria, né, ou ficar propagando verdades que eu não sabia se eram verdades, porque eu não tinha evidências de que eram verdadeiras, né, a não ser as conspirações da internet, ou ainda ficar batendo na oposição, que era também o que ele queria. Até porque eu nunca tive oposição nenhuma baseada em lados políticos, pessoal. Eu acho que quem me acompanha desde o começo sabe disso. E, aliás, eu pretendo não ter oposição nenhuma baseada em nada, né, porque eu sou uma pessoa engajada em paz e não em guerra. E por isso mesmo alguns assuntos não cabem, né, pra quem quer paz. Na internet não, né? Então, pra mim, esse tipo de luta não é uma maneira efetiva de mudar o que eu não acho certo. É sim uma maneira efetiva, mas de aumentar ainda mais os conflitos. E esse tipo de luta, que é inflar egos, defender na internet político de A ou B, ou por ideologias políticas, ou teorias conspiracionistas, quanto a vários problemas que eu posso realmente resolver e várias pessoas que eu efetivamente posso ajudar e que eu não ajudo porque eu fico perdendo tempo com picuinha de internet, esse é o tipo de luta que eu nunca pretendi na vida. E tudo isso eu tenho analisado de uns anos pra cá, pessoal, assim, desde 2017 por aí, e concluí com mais certeza ainda ano passado e este ano com a pandemia, né, em que as pessoas estão tendo que lidar com perdas de entes queridos, muitas dificuldades financeiras por conta dessa crise econômica, né, que a pandemia trouxe, e vários outros problemas. Aí eu pergunto, você acha que nós estaremos lutando de forma mais efetiva, brigando na internet para tentar provar teorias sobre o vírus, se a crise econômica ou a crise na saúde é mais danosa, se o governo chinês soltou ou não o vírus de propósito, ou para defender político A ou B que tomaram decisão X ou Y, ou será que a nossa luta seria mais efetiva fazendo a nossa parte prática nessa história toda? De repente, não deixando de trabalhar, porque trabalhar não é tanto problema, né? Desde que seja realizado com cuidado. Mas deixando de fazer festas, por exemplo, porque simplesmente não é o momento, sabe? Vocês acham que foi mais efetivo quem brigou na internet ou quem fez o que estava ao seu alcance nessa situação? O que estava dentro das possibilidades e responsabilidades individuais, como cumprir os protocolos simples para evitar ou melhor, né, frear um pouco a propagação do vírus. Pessoal, eu sei que ainda há quem acredite que tudo é bobagem. Eu, sinceramente, não sei como é possível ainda existir quem pense que o vírus não existe ou que não é tão grave assim. Bom, eu tenho pessoas próximas que morreram por causa desse vírus, inclusive pessoas jovens e saudáveis, e várias outras não tão próximas assim. Várias, especialmente com essas novas variantes aí. E alguns casos, até agora, eu não tô acreditando. São simplesmente inacreditáveis. E assim como os casos que aconteceram bem próximos de mim, né, há milhões de outros. E eu tenho certeza que vocês também têm casos, a maioria de vocês vão ter casos pra relatar também, né? E será que são todos bobagem? Garanto que pra quem perdeu essas pessoas não é nada bobagem. Ou pra quem perdeu o emprego, ou teve que fechar empresas, né? Porque eu não tô querendo dizer aqui tudo bem pros problemas econômicos. Todo mundo foi afetado pelos problemas econômicos. O que eu tô querendo aqui é mostrar o quanto muitas pessoas ignoraram os problemas reais que essa pandemia trouxe e deixaram de fazer o mínimo, o que estava ao seu alcance para frear um pouco a disseminação desse vírus, porque foram cegadas por informações deturpadas ou por ideologias espalhadas que nem invento nas redes sociais. E não é preciso que a água bata na bunda, né, com o perdão da expressão, para que a gente perceba que é sério e é real, assim como também não é necessário viver uma eterna paranoia, mas sim tomar cuidado
dados é o que a situação atual exige, entende? Então a nossa realidade é tão mais complexa e tão mais real de fato do que essa realidade que os algoritmos das redes sociais estão nos fazendo acreditar. Que tal se a gente viver essa realidade, né, e tentar resolvê-la como for possível? Sendo ou não o vírus uma arma biológica, ela está aí. Ignorá-lo não evitou mortes, não evitou colapso da saúde e nem evitou a crise econômica. Criar teorias também não. A única coisa que dava para ter sido feita foi tratada de forma leviana e ignorada por muita gente desde o início, porque as pessoas preferiram acreditar mais nas redes sociais, na internet e fingir que não existia gravidade do que fazer o mínimo, mas possível dentro do seu alcance, né? Preferiram levar essa pandemia pro lado político, a reconhecê-lo como um problema real que precisava ser levado a sério. Então muitas pessoas contraíram o vírus mesmo tomando o máximo de cuidado, né? Eu sou um exemplo e se vocês quiserem eu até posso relatar aqui, e aconteceu com muitas outras pessoas também, mas muita gente simplesmente ignorou a realidade do vírus, induzida por conspirações de internet, e aí colocou a sua própria vida em risco e, claro, a de outras pessoas também, tocando a vida normalmente, como se não houvesse nada acontecendo, como se não houvesse seriedade nesse cenário que estamos vivendo atualmente. A realidade é essa, meus amigos. Existem realidades mais leves e realidades mais pesadas, mas ainda assim são realidades que precisam ser vistas e encaradas muito mais do que as realidades maquiadas, manipuladas da internet e mesmo dos noticiários da grande imprensa. Que tal se a gente olhar ao nosso redor e enxergar o que está dentro das nossas possibilidades de ação? Eu não estou dizendo que a gente deve deixar de lado qualquer coisa que fuja da nossa realidade. Eu estaria sendo cara de pau, né, se dissesse algo assim, porque eu adoro, por exemplo, filmes e livros, sejam de ficção ou factuais, mas esses são conteúdos que me tiram da realidade por um momento, quando eu estou buscando me entreter ou, quem sabe, em alguns casos me inspirar, chorar, me descabelar, mas não me fazem crer que aquela é a realidade de fato. Não me fazem entrar em uma espécie de transe que me faz enxergar conspiração em qualquer coisa e distorcem a imagem do mundo e das pessoas como as redes sociais fazem. Também acho que não é preciso ser tão drástico como eu estou sendo a ponto de parar de consumir noticiários e tudo mais. Essa é uma estratégia que eu adotei para me sentir um pouco melhor e não quer dizer que para todo mundo vai funcionar. Mas o que eu estou dizendo é que tanto nas redes sociais quanto nos noticiários é preciso filtrar muita coisa, porque há muita distorção que nós tomamos como fatos indiscutíveis, especialmente em relação à maneira como julgamos as outras pessoas. Cara, eu tenho amizade com tanta gente, sabe, que tem crenças tão diferentes de mim, e eu não vejo essa maldade toda que se pinta por aí só porque a pessoa é direita, esquerda, ou seja lá de que lado, sabe? Ou eu sou muito ingênua, ou as pessoas estão desvirtuando demais a imagem umas das outras, né? Eu acredito piamente na segunda hipótese. É óbvio que há pessoas más, né? Muito más, mas primeiro, geralmente essas pessoas realmente maldosas são muito mais dissimuladas e agem muito mais na surdina. E segundo, como eu já falei antes, elas têm muito mais características que as tornam más do que meramente crenças que carregam. Há detalhes muito mais sórdidos em pessoas realmente más. Na maioria das vezes, nós só fazemos um desserviço nas redes sociais ao alimentar sentimentos negativos em relação a pessoas que nós nem conhecemos, com base em meia dúzia de palavras trocadas, né? As pessoas realmente maldosas estão arquitetando muito mais, não estão preocupadas em brigar na internet. Algumas dessas pessoas realmente más estão preocupadas em usar as pessoas que brigam na internet para provocar o caos, para gerar desavença, e nós, claro, caímos muitas vezes ao ponto de desfazermos relações por causa das verdades da internet. Então, pessoal, eu não quero ser essa marionete, não. Eu quero ser alguém que no meio desse caos possa trazer um pouco de serenidade, otimismo, análises positivas da realidade, ensinamentos que possam nos enriquecer, e quando realmente houver algo sério, eu quero tratar de forma não politizada e nem ideologizada, mas de forma prática, que possa de fato contribuir. É disso que eu sinto que nós precisamos, sabe? E é disso que eu estou me alimentando desde que eu me afastei das redes sociais e de conteúdos que me faziam sentir que o mundo é um grande esgoto. Discórdia e negatividade não melhoram as coisas, e se não tem como fugirmos para outro planeta que seja melhor do que este, então a saída é tentarmos fazer o que está ao nosso alcance para tornar este mundo um pouco melhor, né? Bom, eu acho que por hoje é isso. Aguardemos os próximos capítulos. Então, um beijão e até a próxima.